Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do MP Debate. No programa de hoje, vamos conversar sobre o tema República e combate à corrupção. Para isso, contamos com a presença do senador da República pelo Estado do Paraná, Oriovisto Guimarães, e para recebê-lo pelo Ministério Público do Estado do Paraná, o promotor de Justiça, Gilberto Giacoia. Sejam muito bem-vindos. Antes de iniciar nosso bate-papo, eu convido vocês que estão nos assistindo para que enviem suas dúvidas e contribuições para esse tema para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Muito obrigado, senador, por estar conosco. Eu queria começar perguntando sobre o fenômeno da corrupção no Brasil. O senhor, em discursos anteriores, disse que o Brasil foi dividido pela Lava Jato, o Brasil antes da Lava Jato e o Brasil depois da Lava Jato. Como que o senhor vê o fenômeno da corrupção no país? Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite que vocês fizeram, procurador Gilberto, e é um prazer muito grande para mim conversar com membros do Ministério Público, até porque eu coloco na instituição Ministério Público, seja ele estadual, seja ele federal, uma grande esperança. Na verdade, eu coloco mais esperança na atuação de vocês, do Ministério Público hoje, do que na própria atuação dos nossos políticos, pelo menos dos políticos atuais. Eu queria começar lembrando uma frase do ex-ministro Roberto Campos, que, além de ser um grande liberal, foi um grande pensador. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais o pensamento dele e até adquirimos, quando era reitor da Universidade Positivo, adquiri a biblioteca que pertenceu a ele, que a viúva teve que vender porque tinha necessidades. Só por aí já dá para conhecer um pouco do caráter desse homem. Alguém que participou do Tratado de Bretton Woods, que ocupou os maiores cargos nos mais diversos governos brasileiros, do governo militar. Alguém que foi senador, que foi deputado, morreu, deixou a viúva com um apartamento pequeno e ela teve que vender a biblioteca por necessidade financeira. Já mostra que ele não roubou, não é mesmo? E não fez da política um caminho para o enriquecimento. Eu queria citar uma frase do Roberto Campos que eu gosto muito, que diz assim, ele falando, né, abre aspas, quando eu vim para o Congresso, imaginei que eu pudesse fazer o bem. Hoje eu sei que algumas vezes eu consigo evitar o mal. Não é? Então, essa minha vivência com a política agora, eu que sempre fui empresário, nunca fui político, não é? Como vocês sabem, conhecem a minha história, eu fui presidente do Grupo Positivo 40 anos, né? Fui fundador e fui presidente 40 anos. Depois saí totalmente, me desliguei totalmente, tive vários convites para ser candidato a vários cargos, sempre me recusei, porque sempre entendi que não poderia misturar o trabalho numa empresa privada com a vida pública. São coisas incompatíveis, eu acho que não daria certo. Eu olhava muito até o exemplo do Antônio Emílio de Moraes, que perdeu para o Quércia, não é? E que teve problemas muito sérios quando quis misturar as duas coisas. Então eu só aceitei realmente esse convite para o Senado quando eu já fazia 5 anos que eu tinha deixado o Grupo Positivo, as minhas ações eu passei para os meus filhos, não tenho mais nenhum cargo lá, nem de conselheiro, nem de coisa nenhuma. Hoje, algumas pessoas me procuram, será que tal coisa no Positivo? Eu sempre respondo, no Positivo não mando nada, não peço nada, porque já não estou mais lá há muito tempo, não é? Passou. Então, aceitei a ser candidato ao Senado da República. No começo tinha 1%, achei que era difícil até de ganhar, mas uma das minhas grandes motivações foi exatamente tentar ocupar um espaço, tentar dar uma contribuição ao país, porque realmente eu vi com a Lava Jato renascer uma esperança, uma divisão do Brasil de antes da Lava Jato e depois da Lava Jato. O Brasil de antes da Lava Jato, a história do Brasil de antes da Lava Jato é uma história muito conhecida, é uma história de um Estado patrimonialista, é um Estado que, se pegarmos desde as nossas origens, desde as capitanias hereditárias até os dias de hoje, é sempre uma proximidade entre o poder central, entre o rei, entre a corte, né, depois entre a república, entre os governantes, e as capitanias já eram doações do poder central, e a nossa história veio sempre esse conluio entre empresários e governantes. E ele fica muito triste porque alguma relação entre empresários e governantes sempre existirá em qualquer país, né? O lobby nos Estados Unidos é oficializado.
Mas, no nosso caso, ela não tem sido uma relação republicana. Não é? Ela é uma relação que se baseia num compadrio, fundamentalmente um Estado patrimonialista, onde políticos corruptos se aliam a empresários igualmente corruptos e a coisa gira dessa forma, com políticos ficando extremamente ricos no final. Diferente do Roberto Campos, não é? Que faleceu porque esse viveu realmente o seu salário. Veja, agora, eu como senador, por exemplo, meu salário líquido descontado o INSS, porque eu recolho pelo regime geral da Previdência, eu poderia optar, eu optei pelo regime geral da Previdência. Né? Eu não tenho nenhum outro privilégio, não recebo nenhuma outra mordomia de espécie alguma. Meu salário líquido dá em torno de 20 e poucos mil reais. Se eu fosse viver disso, 27 ou 28 mil reais, depois dos descontos, o salário bruto é 32. Se eu fosse viver disso, por óbvio que eu jamais seria uma pessoa rica. Eu jamais poderia ter um padrão de vida de milionário. Eu teria uma vida confortável, decente, é um ótimo salário, 28 mil reais líquido, eu considero um excelente salário para os padrões brasileiros, mas que não deixa ninguém rico. Quem quer ser rico tem que tentar outros caminhos, né? Ou vai ser um grande músico, ou como o Neymar, um grande jogador de futebol, ou um grande empresário, ou vai correr risco, mas não vai seguir uma carreira. Como no Ministério Público ninguém vai ficar rico. Pode ter uma excelente vida, uma vida confortável, pode ter sua casa, pode ter, enfim, uma boa saúde, uma boa educação para os filhos, mas para rico não vai ser. Não é? Rico é outra coisa. Políticos que ficam ricos normalmente são desonestos. Essa é a grande verdade. Tem políticos que são verdadeiros donos dos seus estados. E é fruto dessa coisa horrorosa que é esse estado patrimonialista, não é? E que tinha outras características esse Estado patrimonialista. Gente rica, gente poderosa não ia para a cadeia. A Lava Jato quebrou isso. A Lava Jato colocou na cadeia os maiores empresários desse país, colocou na cadeia um ex-presidente da República, colocou na cadeia um ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que está aqui até hoje, não é? Colocou na cadeia muitas outras pessoas. E aí veio o próprio funcionamento da nossa justiça, que também é uma justiça atrelada à história desse Estado patrimonialista. O Ministério Público é uma inovação, tanto o estadual como o federal, ele veio para mudar a nossa justiça, né? E veio para mudar o nosso país. Então eu estou lá no Senado, estou tentando fazer algumas coisas, mas lá do Senado, mais do que nunca, eu pude enxergar, dá quase para pegar na mão, a relação que existe entre o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e alguns senadores. E a relação na contramão de alguns senadores com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Há um conluio, um descarado conluio, onde alguns corruptos do Poder Legislativo dependem de algumas outras pessoas do Poder Judiciário. E esses ministros do Poder Judiciário, por sua vez, dependem desses parlamentares que estão cheios de processo. Os parlamentares, por óbvio, precisam dos ministros para que os seus processos não andem. E eles não andam. Não andam. E alguns ministros precisam dos parlamentares para que o seu impeachment não seja consumado, porque o Senado é o único lugar que isso pode acontecer. E também lá no Senado não anda lava-toga, não anda o pedido de impeachment do Toffoli, não anda nada que seja contra o Supremo. E no Supremo não anda nada que seja contra os do Poder Judiciário. É um vínculo dificílimo, complicadíssimo, são dois poderes que se unem com objetivos nem um pouco republicanos. E o único meio de quebrar isso seria a aprovação pela Câmara dos Deputados de um projeto que já foi aprovado pelo Senado, por unanimidade, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é o fim do foro privilegiado. O dia que esse país acabar com o foro privilegiado, e veja por que não acaba o foro privilegiado hoje, porque depende exclusivamente de uma pessoa, do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia que tem os seus processos e suas denúncias que todo mundo sabe. Que irão para o Supremo, como todo mundo sabe. O dia que acabar isso, o Supremo Tribunal Federal deixa de ser importante para os congressistas. Ele perde esse protagonismo todo que tem. Deixa de ser importante no sentido de conduzir processos de protagonistas, né? De congressistas. O Renan Calheiros, por exemplo, que tem 12 ou 14 processos correndo,
vai ter que responder um em Brasília, um em Alagoas, outro em São Paulo, com juiz de primeira instância. E certamente em alguns deles ele será condenado. Ó, atualmente nada acontece com ele e nada acontece com tantos outros que lá estão, parados, petrificados. Ó. Então eu acho assim, a Lava Jato foi uma inspiração para mim. Eu me candidatei para isso. Eu me candidatei para tentar, na ingenuidade que o Roberto Campos também teve, de tentar fazer algum bem. Não sei se eu vou conseguir sequer evitar todos os males que tentam fazer lá para o Brasil, mas estamos tentando. Jacó, você é um professor de processo penal, né? Trabalha no Ministério, entrou no Ministério Público antes da Constituição de 88, sempre lutou contra a impunidade por um Ministério Público forte, né? Como é que você vê essa constitucionalização do Ministério Público e esses fenômenos recentes da nossa história? Bem, bom dia a todos, senador. Eu vim aqui não para debater, nós queremos ouvi-lo, o Ministério Público do Paraná quer ouvi-lo e a sociedade paranaense também. Vim para recebê-lo em nome do Procurador-Geral de Justiça, dizer que a sua presença aqui é uma presença de honra para nós, principalmente pelas suas posições firmes no cenário da Câmara Alta e como representante do povo brasileiro, especialmente do povo brasileiro que habita a terra das araucárias. Eu tenho, portanto, uma intervenção muito objetiva e cirúrgica porque nós queremos ouvi-lo. Tudo que o senhor falou, né, tem se traduzido em ação política importante para a evolução do quadro que aí está. Isso, repito, orgulha muito os seus eleitores e o povo do Paraná. Quero dizer que muito mais impressiona, né, a sua trajetória política de cidadão engajado num ideal de transformação do nosso horizonte nacional, do que propriamente de empresário. Embora empresário bem-sucedido, nós sabemos da sua história de perseguição política, nós sabemos da sua história de engajamento estudantil, nós sabemos da sua história de resistência à opressão, né? E esse é um ponto que normalmente fica fora da sua biografia, mas é um ponto que fascina as fileiras do Ministério Público brasileiro nesse momento, né? Porque nós sabemos que a ampliação da administração pública, talvez o apadrinhamento, a ocupação de postos na República por critérios não de capacitação e de competência, mas de apadrinhamento político, abre largos espaços para a corrupção capilarizada e, portanto, um Ministério Público forte não nasce como obra do acaso, mas é verdadeiramente um fenômeno da modernidade, porque é preciso que tenha instituição de Estado capaz de alcançar, né, essa capilaridade, esses tentáculos da corrupção até então inalcançáveis, né? E isso que o senhor diz é verdadeiro, porque o Ministério Público passa de um momento para outro a capacidade de produzir acusações não apenas contra aqueles tradicionais vulneráveis, né, mas contra pessoas situadas nos escalões superiores da estrutura social, da estrutura política e etc., né? E nós temos observado, senador, um movimento, como o senhor está dizendo, na contramão do fortalecimento dessas instituições de Estado. Há uma confusão entre o público e o privado. Muitas vezes se confunde e se tenta imprimir o ritmo de que tais instituições devam ser mais instituições de governo do que de Estado. E, nesse aspecto, o trabalho, a coragem, com algumas iniciativas suas lá no Senado Federal, é muito importante que prossiga. Então, nós gostaríamos de ouvi-lo ainda um pouco mais sobre esse aspecto, como é importante, portanto, nós talvez escancararmos esse conluio que existe, às vezes até, digamos, o Supremo Tribunal Federal, né, portanto, setores, segmentos do próprio Poder Judiciário, né, que acabam por secundar
esse movimento de confusão entre o público e o privado. Porque a lei que se faz no parlamento, que deve ser pública por excelência, acaba sendo feita para favorecimento de grupos, de coletividades e de status favorecidos. O parlamento acaba sendo confundido com o privado, governos confundidos com o privado. E, enfim, por mais que possa parecer, né, inacreditável, o próprio Supremo Tribunal Federal aqui ou ali também. Então essa sua crítica, transformada não apenas num discurso político, mas em prática política, tem sido para o Ministério Público Brasileiro fundamental nesse momento difícil que nós vivemos. Olha, eu agradeço muito as suas palavras e realmente, vivendo no Senado esses meses iniciais, eu tomei posse em fevereiro, eu já aprendi algumas coisas. Eu vou contar aqui, se me permite, uma experiência, a última que vivi, e que foi muito interessante. Eu propus, saiu do meu gabinete, e foi de minha autoria, uma PEC, um projeto da emenda à Constituição, exercendo um certo controle nas atividades do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito ao controle concentrado de constitucionalidade, às ADINs, às ações diretas de inconstitucionalidade, e a certos prazos que ocorrem no Supremo. Não era nenhuma medida objetiva contra nenhum dos membros do Supremo Tribunal Federal, eu não toquei em nome de nenhum ministro, nada disso, mas eu procurei regular algumas coisas do funcionamento do Supremo que me parecem, obviamente, absurdas. Uma delas são as ADINs, em certos casos. Por exemplo, 513 deputados aprovam uma lei, 81 senadores aprovam a mesma lei, o presidente sanciona essa lei, um único ministro do Supremo resolve despachar que ela é inconstitucional, e isso não tem prazo para ir ao colegiado. Às vezes fica por 20 anos. Às vezes uma coisa dessa cria despesa de milhões, às vezes até de bilhões de reais, uma indecisão dessa. Notadamente uma que foi dada para a FEBRABAN há pouco tempo atrás, foi um negócio muito sério, aquela entidade filantrópica chamada FEBRABAN, conseguiu uma liminar monocrática incrível lá. Mas enfim, não quero entrar no caso específico. Muito bem, essa PEC foi muito bem encaminhada, caminhou bem na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte. Recebemos emendas, até do PT, acolhemos as emendas. Houve um consenso entre todos os partidos. Eu tinha a mais absoluta certeza que ela seria aprovada por unanimidade. De fato, foi aprovada por unanimidade na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Aí ela foi para a plenária do Senado aprová-la. Passou, contou os prazos e chegou finalmente o dia da votação. O item votado antes dele foi aquela questão daqueles créditos de cessão onerosa de campos de petróleo para os estados. Então havia um quórum espetacular, 74 senadores presentes dos 81. Já em seguida foi votada essa PEC. Milagrosamente, o quórum caiu de 74 para 54. 20 senadores rapidamente se ausentaram e já não estavam mais presentes. E ela foi à votação com 54 senadores presentes. Nós tivemos 38 votos favoráveis e 17 contrários. E ela foi para o arquivo. Eu precisava de 49 votos, eu precisaria de 3/5. Se trata de um projeto de emenda à Constituição, 3/5. E aí eu vi um espetáculo que vocês não acreditam. Foi a primeira vez que eu vi o PT votar junto com os Bolsonaros. O líder do governo, Fernando Bezerra, foi lá na frente e disse: o governo orienta que se vote contra a PEC 82. O PT reuniu e decidiu, que eles têm uma disciplina férrea, que todos os seus senadores se ausentariam. O Renan Calheiros fez grandes discursos contra essa mesma PEC. Então, pela primeira vez nessa legislatura, eu vi trabalhando junto, e está filmado pelas câmaras do Senado, o Renan Calheiros, o PT e o governo Bolsonaro trabalhando juntos, com o mesmo propósito de roubar essa PEC. E eu me pergunto, qual é o propósito que os uniu nisso? Por que eles não queriam essa PEC? Essa PEC dizia o quê? Essas decisões
a que eu me referia, teriam que ser dadas não mais de forma monocrática, mas por decisão de colegiado, com pelo menos 6. Olha, todo mundo sabe que é muito mais fácil convencer um do que convencer 6, não é? Elas teriam que ser decisões colegiadas. E os prazos, quando fossem dadas liminarmente alguma decisão, teria que ser de 6 meses prorrogáveis por mais 3, para ter uma decisão definitiva. Haveria ainda, portanto, um prazo bastante razoável de 9 meses, né, para a discussão. E foi derrotada, simplesmente derrotada. E muitos colegas senadores me dizendo que do outro lado da rua, onde fica o Supremo, haviam telefonemas de ministros do Supremo direto para senadores pedindo que não fosse aprovado. Ou seja, alguns membros do Supremo, claramente, alguns ministros fazem política. Não só jantares com um grupo de senadores, eu já fui convidado para alguns, não fui e não irei. Não irei. Eu acho que a independência dos poderes tem que ser um fato. Não que a gente não possa conversar, mas tem que ser um fato a independência dos poderes. Não pode ser uma coisa que se transforma em tudo num poder único. Um poder único não se chama democracia, se chama outra coisa. E hoje, por debaixo do pano, a nossa política transforma o poder em poder único, porque de repente começam a acontecer coisas incríveis. O que aconteceu com o nosso presidente, que ele fez com o COAF, o que ele fez? Vocês se lembram que o COAF é outro belo exemplo. E vocês, do Ministério Público, que são uma esperança para esse país, precisam prestar atenção nisso. Primeiro, precisam prestar atenção que o foro privilegiado precisa acabar. Porque ele é o vínculo que une corruptos de um lado com pessoas do outro lado da rua. Esse vínculo precisa acabar, precisa cortar. Segundo, quando você olha para o caso do COAF, vamos relembrar um pouquinho a história, ele começou como? Na reforma administrativa, o Moro tinha carta branca, logo que o Bolsonaro assumiu, e o COAF foi para o Ministério da Justiça e ficaria subordinado ao Moro. O Moro nomeou um diretor da sua inteira confiança. Muito bem, a Câmara dos Deputados, a Câmara, não foi o Senado, capitaneada pelo seu Rodrigo Maia, com tudo que ele tem de história. Aliás, vale lembrar, é o mesmo presidente da Câmara da legislatura passada, a política não mudou tanto. O mesmo presidente da Câmara de hoje é o presidente da legislatura passada, quando o Temer era o presidente. Então, a pessoa diz, mudou, não mudou muito não. Lá no Senado a gente conseguiu impedir que o Renan Calheiros se reelegesse. Mas o Davi hoje tem ele como um grande conselheiro. Então as coisas também não mudaram tanto. Temos lá um grupo de 20 senadores que estão tentando fazer alguma diferença. Não sei se vamos conseguir, mas nós vamos morrer tentando, isso pode ter certeza. Aí, voltando ao COAF, ele era para ficar com o Moro no Ministério da Justiça. Muito bem, o Rodrigo Maia tirou do Moro e jogou para o Ministério da Economia. Até aí tudo bem, porque o Paulo Guedes, que é uma pessoa muito tranquila, disse, não, você continua mandando o Moro, o diretor continua sendo o que você nomeou e tudo bem. Aí houve aquele episódio do filho do Bolsonaro, que todos vocês conhecem, não é? Que estava tendo um processo na Justiça Fluminense, lá no Rio de Janeiro, por questão lá do Queiroz, aquelas acusações que eu não sei se são verdadeiras ou falsas, isso não vem ao caso, eu não estou julgando ninguém aqui, mas o advogado dele habilmente entrou no Supremo. O Toffoli chamou para si isso, eu entendo e muita gente entende que não era caso do Supremo, porque é um fato que aconteceu antes dele ser eleito senador, sim. Então tinha que ser na Justiça do Rio, mas o Toffoli aceitou, está aceitado, né? Eles podem tudo. E nesse processo ele deu lá uma liminar dizendo que o COAF, né, não poderia mais usar os dados bancários das pessoas sem prévia autorização judicial. Um argumento que não é desprezível, mas com isso o diretor do COAF contestou o Toffoli, o presidente se irritou e o COAF foi parar como um apêndice do Banco Central, não é? Um apêndice do Banco Central. O diretor que o Moro tinha nomeado foi demitido, é um outro diretor hoje, não é? E esses dias, conversando com o Roberto Campos Neto, que é o presidente atual do Banco Central, eu perguntei a ele, o que você vai fazer com o COAF? O COAF, que agora não se chama mais COAF, agora mudaram até o nome, é a Unidade de Inteligência Financeira, UIF.
Ele disse, não, eu vou ter computador, eu vou ter nuvem, eu vou ter dados, eu vou modernizar, eu vou blindar, eu vou colocar numa proteção do Banco Central e tal. Eu digo, tá bom. E quando você descobrir as transações de lavagem de dinheiro, de tráfico de droga, coisas que o Brasil tem compromisso com o GAF, com questões internacionais sérias, você vai fazer o quê? Você vai pedir a um juiz que te autorize a entregar os dados para alguém? Mas daí você já vai estar usando os dados. Como é que fica isso? Não é? Para que vai servir essa unidade de inteligência financeira? Você vai pegar os dados e vai pendurar num quadro para enfeitar a sua parede, porque você não vai poder fazer nada. Não, eu vou conversar com o Toffoli, eu vou achar uma solução. Eu digo, então tá bom, conversa com o Toffoli, acha uma solução. Porque atualmente a nossa unidade de inteligência financeira está com mãos, boca, tudo amarrado e tapado. Então vocês vejam que começa a se desenhar uma coisa terrível. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Começam a jogar junto essa coisa toda de acabar com a Lava Jato, esse novo procurador-geral da República, não é? A biografia dele, eu não gosto da biografia dele, eu não quero prejulgar, ele não fez ainda lá, ele não foi até o Senado, ele não conversou comigo, não conversou com ninguém. Mas é estranho, havia uma tradição, não que eu entendo claramente que essa tradição não é uma obrigação, não está na Constituição. O presidente é livre para nomear quem ele bem entender. Mas todos os outros obedeceram a essa tradição, né? Eu vejo com muito bons olhos essa tradição da lista tríplice, né? Eu acho assim, para mim está muito claro que há em curso, desde o Intercept, desde os pronunciamentos orquestrados no Senado, as decisões, algumas do Supremo e outras coisas mais que acontecem, há uma orquestração clara para acabar com a autonomia de Ministério Público, de Receita Federal, de COAF, de Polícia Federal. O diretor da Polícia Federal está na mira também, não se esqueçam disso. Não é? Porque, como o professor disse, se nós tivermos o Ministério Público realmente autônomo e independente, isso vai depender mais do que nunca de cada membro do Ministério Público, seja ele estadual ou seja ele federal. Porque os políticos corruptos vão tentar abafá-los, sim, vocês sabem disso, é contra isso que vocês estão lutando, vão tentar abafá-los, usando todas as artimanhas políticas. Uma minoria de políticos vão defendê-los, como eu, não é? Mas são poucos. E se vocês não reagirem fortemente, se a Polícia Federal não reagir fortemente, se os membros do COAF não reagirem fortemente, se a Receita Federal não reagir, eu não sei o que será do nosso país. Porque se deixar por conta dessa ligação que existe entre pessoas que querem acabar com qualquer punição, com qualquer fiscalização, isso vai nos transformar ainda mais dia menos dia numa Venezuela. Aliás, bom, melhor não falar. A propósito, Eduardo, senador, não iríamos cometer a deselegância de, né, enfim, procurar extrair do senhor a opinião sobre esse recente episódio da indicação do Procurador-Geral da República, mas já que o senhor, né, nos autorizou, essa é uma questão que nós gostaríamos de ouvi-lo, talvez, e o senhor fala muito bem a respeito, entre a distância da ética para o direito, né, talvez da formação do ideal que está no coração do povo brasileiro até a distância da lei, né? O que nós temos em relação a isso, quando nós falamos de neutralidade, quando nós falamos de imparcialidade, e quando nós falamos que está aí posto o mecanismo, né, a regra constitucional é essa, todo mundo sabe, ninguém está discutindo isso, né? Uhum. Mas quando nós falamos de uma polícia, né, nós não falamos de uma polícia federal de governo, mas uma polícia federal de Estado. Quando nós falamos de um Ministério Público federal, como o próprio nome está dizendo, nós falamos de um Ministério Público de Estado e não de governo. A distância, portanto, entre a ética e a lei é algo que faz parte do seu discurso e nos fascina, nesse aspecto de que nós, né, temos mesmo
que, às vezes, né, combater as estruturas demasiadamente legalistas que aí estão, né, de modo a substituí-la, né, pelo sentimento de justiça do povo brasileiro, né, pelo mimetismo da voz das ruas, pelo clamor popular. E acho que nesse ponto, né, o debate não é institucional. Não é o Ministério Público brasileiro que está reagindo a isso. Na verdade, nós estamos tentando traduzir um pouco do sentimento de justiça do povo brasileiro, que quer um Ministério Público não atrelado aos negócios de governo, aos interesses, né, da elite política, econômica, mas sim, né, do bem-estar da sociedade brasileira. Sobre isso nós gostaríamos de ouvi-lo. Né, Eu quero aproveitar, senador, porque recentemente, numa comissão lá no Senado, o senhor se pronunciou falando sobre essa relação de ética e direito. O senhor, aliás, gosta desse tema, já deu palestra várias vezes sobre isso. Porque muitas vezes o sentimento nacional é de que o formalismo, a burocracia é utilizada como um subterfúgio para a manutenção das coisas do jeito que estão. Uhum. Por isso que é muito importante essa indagação que o até já se Jacóia disse faz. Que neutralidade não existe. Neutralidade é você apoiar a posição majoritária, sempre. Olha, deixa eu dizer, eu gosto muito realmente eu sou por formação, eu estudei engenharia e ciências econômicas. O curso de engenharia eu fui até o 4º ano, aí eu me formei em economia e, na verdade, eu acabei dando aula de matemática muito tempo, mas eu sempre gostei muito de economia e de filosofia, de sociologia, e li bastante e continuo lendo a esse respeito. Lá em economia estudei um pouquinho de direito, né, instituições de direito público e direito privado, que nós tínhamos lá no 2º ano da faculdade. Enfim, tenho muitos amigos que são bons advogados e que gostam de discutir certas questões comigo, e tenho gente no meu gabinete que me assessora muito na área, porque realmente é uma área que precisa de um conhecimento especializado. Mas, falando um pouquinho sobre ética e sobre política, eu já que estamos falando com pessoas, essa é uma audiência altamente qualificada, eu vou indicar para todos um livro que é de um dos 2 maiores filósofos franceses da atualidade, que ainda são vivos, que são o André Comte Sponville e o Luc Ferry. O Luc Ferry nós trouxemos aqui na Universidade Positivo para fazer uma palestra, inclusive. Mas o André Comte Sponville tem um livro chamado O Capitalismo é Moral? Esse é o título do livro. O Capitalismo é Moral? É uma pergunta. E esse livro é um dos melhores livros que eu já li até hoje, tratando dessa questão da ética e das leis. É um livro, obviamente não vou tentar resumir o livro aqui, mas ele tem um quadrinho, que se eu pudesse dizer, tentar resumir esse quadrinho, que é um assunto um pouco espinhoso, mas eu vou tentar simplificar. Que ele fala em epistemologia, ele fala de salto epistemológico, de mudança de ordem, não é? E ele situa primeiro as leis da natureza. As leis da natureza. E aí ele diz que a gente estuda o que é verdadeiro e o que é falso. Quando você estuda ciências naturais, você não tem muitos questionamentos filosóficos. Você discute, não discute, se um copo cai, se eu soltar, até a hora que você solta ele cai, você tem experimentos, você pode repetir os experimentos, você tem um critério objetivo de ciência. Então esse é o reino das ciências naturais, não é? Esse é o reino que nós não fazemos leis, nós descobrimos as leis, porque a natureza as fez e nós as obedecemos. É o caso da lei da gravidade, é o caso da lei do empuxo, e é o caso na economia, por exemplo, da lei da oferta e da procura. Que não adianta querer revogar a lei da oferta e da procura, caçando boi no pasto, ou decretando congelamento, que quem estuda economia sabe que no tempo do Império Romano já tentaram fazer isso e nunca deu certo, né? Porque é uma lei que não se muda, a lei da oferta e procura. Toda vez que um bem for escasso e tiver muita procura, o preço sobe. Toda vez que um bem for muito abundante e não tiver procura, ou a procura for menor, o preço desce, não é? Por isso que se chama de ciências econômicas, porque tem alguma coisa ali que não é regulada pelo homem. E por isso que o socialismo nunca deu certo, porque foi a tentativa de regular tudo em economia. Não se pode regular tudo, o homem pode regular algumas coisas. Assim como nós podemos, levando em conta a aceleração da gravidade, fazer um avião e voar. Mas, aliás, ele voa porque tem gravidade, tem a resistência do ar. Mas eu tenho que levar em conta as verdades que são dadas
por uma entidade maior chamada natureza, né? E que eu não posso passar por cima delas. Eu não posso ignorar a gravidade. Assim como não posso ignorar o empuxo no caso do navio e assim por diante. Bom, e na biologia, as leis todas que tem, eu posso dar um remédio. Na economia, eu posso interferir, mas eu não posso tudo. É preciso um respeito à ordem natural das coisas. Então, o primeiro reino que o Sponville coloca é o reino das ciências, onde eu discuto o verdadeiro e o falso. O segundo reino que ele coloca, eu vou simplificar a coisa, é o reino da justiça, é o reino que vocês todos atuam, que é o reino onde se fala do legal e o ilegal, o que está na lei e o que não está na lei. Não é? Aí não se fala de verdadeiro ou falso, se fala de legal ou ilegal. A justiça tende a regular o primeiro reino. Por exemplo, nas questões de experimentos genéticos, de fazer algumas experiências com embriões, com etc. e tal. Pode ou não pode, fecundação in vitro, essa coisa toda, o Supremo foi chamado a decidir. Não é? Então, os homens, de alguma forma, regulam o que se pode e o que não se pode fazer no campo da ciência natural. Porque a ciência natural, o pesquisador não tem limite. Ele quer fazer bomba atômica, ele quer criar um homem artificial, ele quer tudo. Então, a justiça, às vezes, vai lá e regulamenta isso. Bom, então, o nível 1 é o reino das ciências naturais, o nível 2 o reino da justiça, e o nível 3 o da ética. Na ética, não se procura o que é legal ou ilegal. Na ética se procura o bem e o mal. Não é? É outro critério. Eu vou analisar as coisas do ponto de vista de uma ética, do ponto de vista, isso vai trazer mais bem ou mais mal. Não é? E não está me importando se é legal ou se é ilegal. Por exemplo, nós tivemos uma época em que a escravatura era perfeitamente legal. Não é mesmo? E foi o exame ético da questão, isso é bom ou isso é ruim para a nossa civilização, para nós enquanto seres humanos, etc. e tal, que trouxe uma mudança na lei. Então, a ética caminha sempre à frente da lei. Ela resolve questões que a nossa legislação não resolve. Você tem muitos atos que são perfeitamente legais e que não são éticos. Daí é que vem a figura do canalha legalista. É o sujeito que usa o profundo conhecimento do direito para fazer um contrato que é um absurdo, mas que é legal e que prejudica um monte de pessoas. Você sabe o quanto mal nós podemos fazer com o uso esperto da lei. Só a ética impede isso. A própria lei não tem o poder de impedir isso. Então, o Sponville dizia que se nós acreditarmos que todo mundo é ético, nós vamos ser anjos ingênuos. E se nós acreditarmos que tudo que vale é o que está na natureza, nós vamos ser bárbaros. Nasceu com defeito, manda matar. Então, é preciso que exista uma visão crítica desses. E quando você pula de uma ordem para outra ordem, é o que ele chama de salto epistemológico. Né? Então, isso é uma questão muito bem resolvida. Eu recomendo muito para quem gosta de filosofia, quem gosta dessas coisas, o André Comte Sponville, o livro O Capitalismo é Moral. É um livro difícil de achar, mas é um livro muito bom. Por outro lado, senador, o Adam Smith diz que se nós fôssemos governados por anjos, não precisaríamos de leis, né? Ou seja, a lei também foi feita para controlar, para limitar o governante. E ele completa, e se fôssemos governados por anjos, não precisaríamos de controle externo do Estado. Isso. Exatamente. Que é a função do Ministério Público. É verdade. Tem que ter o controle externo. Senador, porque os governantes não são anjos. Não sei, sua posição, né, ideológica, de respeito, o senhor procura, porém, exercer uma grande independência política. Né? Mas no início o senhor namorou um pouquinho o marxismo. Quando jovem, sim. Mas eu tinha 16, 17 anos. Sim. Eu queria, como todo jovem de 16, 17 anos, não enfrentar os meus próprios problemas e me confundir com os problemas da nação, me diluir numa problemática maior. De preferência acompanhado de belas colegas e de bons amigos, não é? E de boas noites de chopada e de outras coisas que o valham. Próprio da juventude. Foi muito bom, li muito nessa época, devo muito da minha formação aos livros que li nessa época,
Mas eu confesso que quando eu comecei a ler o pensamento liberal em economia, eu abandonei totalmente as ideias socialistas ou a ideia de uma economia planejada. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Hoje eu sou um partidário de realmente do predomínio da cidadania, da liberdade, de que o Estado perturbe o menos possível os indivíduos, não é? Ele é essencial, sem Estado não há civilização, né? O Freud já dizia que sem castração não há civilização, nós temos que ter um poder regulador, tem que existir o Estado, tem que existir um controle sobre as empresas, sobre os indivíduos, estou totalmente de acordo com isso, mas não o controle absurdo que mata a liberdade, porque daí não tem mais sentido. Eu acho que sem o cidadão, sem o indivíduo, o Estado é uma abstração, é uma coisa sem sentido, né? Ele é feito para servir à plena realização dos indivíduos. Se isso não acontecer, eu acho que não há muito porquê eu ser fã do Estado daí. Eu acho que tem um ponto que a gente pode tocar agora, senador, que é a relação entre corrupção e democracia, né? Uhum. Claro que a corrupção está no ser humano, né? Desde as pequenas corrupções, e a gente vai muito nas escolas falar para os alunos não colarem na prova, ou para as pessoas não estacionarem no lugar que é proibido. São as pequenas corrupções. Uhum. Mas as grandes corrupções são as corrupções que a gente precisa ter um tratamento diferenciado. Porque o dinheiro que é desviado por políticos e por empresários falta nas unidades básicas de saúde, falta no combate à alfabetização. As pessoas morrem nas estradas no Brasil e o trânsito é caótico porque a infraestrutura não é boa. E a gente sabe que se a gente diminuir a corrupção, a gente vai sobrar dinheiro para o Estado investir naquilo que falta. O senhor é um economista da Comissão do Orçamento e sabe que o recurso público é finito, é pequeno. E o que fazer? Então, para a gente diminuir a corrupção, ampliar a democracia e dar o desenvolvimento econômico, porque o Brasil está hoje estagnado economicamente, com um índice de desemprego enorme e precisando desses recursos para o desenvolvimento nacional. Tudo isso que você diz é a mais absoluta verdade. Cada centavo de dinheiro dos impostos que é desviado realmente faz falta, faz muita falta, seja no investimento em infraestrutura do país, seja investimento em segurança, seja investimento em saúde, seja investimento em educação. Nós estamos tendo contingenciamento de verba da educação aí, não é? E o teto de gastos, né, que é outro problema, né? O teto de gastos, que é um problema necessário, né? É um problema necessário, ele tem que existir, não é? E olha, na verdade, eu vou mais longe. Não só o desvio do dinheiro pela corrupção é muito nocivo, como o desvio do dinheiro pela má administração é igualmente terrível para o nosso país. Quando nós empregamos 5 pessoas para fazer o trabalho que poderia ser feito por uma, isso significa desvio de dinheiro público, pouca produtividade com o dinheiro público. O Brasil não recolhe poucos impostos, o Brasil recolhe bastante impostos, o Brasil recolhe 1/3, nós trabalhamos 1/3, pagamos 33% de impostos e o governo ainda saca mais 7% que ele fica devendo, ou seja, ele gasta 40% de tudo que é produzido no nosso país. Tem uma dívida interna galopante de mais de 5 trilhões, que alguns que entendem pouco de economia ficam dizendo, por isso que os bancos estão ricos. O dinheiro que o banco empresta para o governo é o dinheiro da toda a população, ele é um mero intermediário. Se o governo, como alguns dizem, não pagar a dívida interna, ele quebra a nação. É o meu dinheiro que está lá, é o de vocês, é o do trabalhador que tem uma pequena poupança, é o dinheiro do fundo de garantia. É esse dinheiro que está financiando essa dívida monstruosa que o nosso governo tem. O que ele pode fazer com essa dívida é realmente fazer uma política de baixa inflação, abaixar juros e fazer com que aconteça no nosso país o que já acontece em outros países que têm juro até negativo. Aí essa dívida pode ser paga ao longo do tempo quando o juro dela for muito pequeno, não é? E a inflação, basicamente de origem monetária no Brasil, não é? Que é outra coisa, que é mais um tipo de corrupção, que é imprimir mais dinheiro do que aquilo que a economia produz. Aliás, essa coisa de inflação tem um conceito, a inflação por monetização em excesso da economia, tem uma explicação muito fácil. Uma economia fabrica um copo. Eu, o governo, faço um dinheiro. Olha, é fácil estabelecer a relação, né? Quanto é que custa um copo? Um dinheiro.
Aí a economia continua fabricando um copo só. E eu, governo, imprimo 2 dinheiro. Quanto que passou a custar o copo? Teve uma inflação de 100% lá. É claro que para ter 2 dinheiro tem que fabricar... Bom, Banco Central é sala de cirurgia da economia. E quando é outro... Por isso que a gente se bate muito que o Banco Central devia ser independente. É outra instituição que não podia estar na mão de político. Não é só o Ministério Público que não pode estar na mão de político. O Banco Central, a Unidade de Inteligência Financeira, a Polícia Federal, a Receita Federal, essas coisas, como o senhor disse, tem que ser instituição de Estado e não de governo. Não pode satisfazer a vontade do político de plantão, né? Elas têm que ter uma vida independente. Bom, mas o que eu quero dizer é que nós temos o problema com a corrupção, que desvia o dinheiro público, nós temos o problema com a má administração do dinheiro público, com o empreguismo, que é uma doença que faz parte da nossa cultura. Isso também vem desde a nossa descoberta. Não se incentivou aqui muito a iniciativa privada, se incentivou mais, por exemplo, eu me lembro quando eu era jovem, se incentivou mais o carreirismo mesmo de algumas funções, notadamente as públicas. Eu me lembro quando eu morava em Apucarana, cidade que você morou também, que eu tinha 16 anos antes de vir para Curitiba, a grande coisa que podia acontecer na cidade, o grande futuro para um jovem naquela época era passar no concurso do Banco do Brasil. Graças a Deus eu não passei, fui reprovado em datilografia. Em matemática eu passei bem, em português também, mas em datilografia eu não sabia datilografia. Daí eu vim para Curitiba e não fui ser funcionário do banco. Se tivesse passado, talvez estivesse apocarando até hoje me aposentando com um salário integral no Banco do Brasil. Então, aí tem toda uma concepção de sociedade nossa que precisa ser rediscutida, né? O Brasil não precisa só da reforma da Previdência. Precisa de reforma tributária, precisa de reforma administrativa, que é seríssima. Esses dias eu fiz uma lei aí, um projeto de lei que para ser lei vai demorar muito ainda. Pelo menos 1 ano, tem que passar na CCJ, tem que passar no Senado, tem que passar na Câmara, demora para fazer uma lei. Mas que nada mais é do que um projeto em que eu dou caminhos para que pequenos municípios, se quiserem se fundir com maiores, poderão fazê-lo com plebiscito da população. Uma coisa absolutamente democrática. O que eu já levei de bordoada por causa disso, que já me xingaram, que eu estou querendo acabar. Acontece que o Brasil tem 5.570 municípios, dos quais 1.200 vivem do Fundo de Participação dos Municípios. Aí ele paga vereador, prefeitos, secretários, o dinheiro não dá para pagar o funcionalismo público, não sobra um tostão para fazer saúde, para educação, para nada. A prefeitura não dá nenhum benefício à população. Então, para que ter isso? E, sobretudo, a reforma política, né, senador? A reforma política é básica, né? É a mãe de todas as reformas. O senhor lembrou muito bem. Talvez um dos erros da Lava Jato foi achar que com o direito a gente ia resolver o problema da corrupção no Brasil. E a gente tem visto que sem a política isso não é possível. E as reações, o senhor colocou muito bem, mostram um enfraquecimento da Lava Jato e um retrocesso, no meu ver, no combate à corrupção. Seria essa reforma a mais necessária, então, a reforma política? Olha, aí nós vamos cair num círculo vicioso, porque esses políticos que estão aí não vão fazer a reforma. Eles não querem. Nós estávamos falando de municípios, que tem muito município. Sabe por que existe tanto município no nosso país? Por causa do Fundo de Participação dos Municípios. Agora vamos falar em partido político. Sabe por que tem mais de 30 partidos funcionando? Por causa do fundo eleitoral e do fundo partidário. São verdadeiros balcões de negócio. Querem passar a mão no fundo partidário, querem negociar o horário de televisão. Vocês acham que existe 30 projetos de país, 30 ideologias diferentes, 30 saídas miraculosas de gente cheia de ideal que está tentando transformar o Brasil? Não, são comerciantes. São comerciantes, são balcões de negócio, é uma coisa ridícula esses partidos. E se vocês entrarem um pouquinho na organização do partido, vocês que gostam de examinar as leis, vocês vão ver que ninguém instala as comissões definitivas dos partidos, é sempre provisório. Por quê? Porque o partido tem dono, ele não tem presidente. No Brasil, os partidos têm dono, não tem presidente. É tudo cabide de negociata, de corrupção, sabe? Então a reforma política é extremamente necessária. Mas aí nós caímos num círculo vicioso. Esses políticos não vão reformar. E os políticos vão acabar com a Lava Jato. Então não tem solução. Espera aí, não é assim. Tem solução. Primeiro, pelo amor de Deus, o pessoal que está fazendo a Lava Jato não desista. Não desista. Não desistam e não desistam. Porque graças à ação de vocês é que começam a surgir políticos que estão já pensando esse país um pouco diferente. Ainda somos minoria. Tem lá um grupo hoje de 20 senadores que está afim
o grupo se chama Muda Senado, Muda Brasil. Estamos fazendo de tudo para... Por exemplo, esse episódio da lei de abuso de autoridade. Eu consegui coletar 35 assinaturas de senadores para dar ao senhor Bolsonaro a garantia de que o veto dele não será derrubado no Senado. E não será. E se o Senado não derrubar, a Câmara nem vota. Ele não teve coragem de vetar tudo. Para mim, ele devia ter vetado tudo. Mas já que não vetou tudo... É melhor explicar isso um pouquinho, senador, porque é uma sessão conjunta do Congresso Nacional. É uma sessão conjunta. Mas tem que ter a maioria absoluta, tanto dos senadores quanto dos deputados. Exatamente. 41 votos para derrubar. Eles não conseguem. Em votações separadas, né? Em votações separadas. E como é o Senado que vota primeiro, porque esse projeto é lá de 2017 e começou no Senado, o relator foi o Requião, né? E ficou adormecido lá na Câmara dos Deputados, e agora o Rodrigo Maia, pimba, como ficou famoso depois da reforma da Previdência, ressuscitou essa coisa horrível que foi essa lei aí de combate ao abuso de autoridade. E daí foi lá para o presidente e eu vi que o presidente ficou sem saber o que fazer com aquilo, não é? Porque grande parte do eleitorado dele não queria, e nós organizamos essa reação, entregamos ao Moro e pedimos ao Moro para entregar para ele. Nessa lista de 35 senadores, o filho dele não assinou. O Fernando Bezerra não assinou. Os apoiadores do governo não assinaram. Então, como agora eu acredito que os apoiadores do governo, notadamente o filho dele, o líder do governo, vão votar para manter o veto, mais os 35 que assinaram, já dá os 41. Então, o veto não cai no Senado. Não há a menor chance do veto cair no Senado. E a Câmara não vai nem votar. Então, daí o poder do Rodrigo Maia não significa nada, nesse caso. Né? Mas é uma janela de oportunidade que a gente viu. Né? Uma série de coisas. Então, eu digo o seguinte, as pessoas de bem não podem desistir. Seja um procurador estadual, federal, seja alguém da Polícia Federal, seja alguém da Receita Federal, seja um dentista, seja um advogado que não tem nada a ver com isso, seja um empresário como eu que não tem nada a ver com essa coisa toda. Mas assim, ou as pessoas de bem não desistem, se unem, ou nada vai acontecer. A política reformou um pouco, mas pouco. Precisa trocar muita gente lá ainda. O senhor que gosta também da leitura sabe que na Porta do Inferno Dante escreveu, né? Aqui termina a esperança, né? Mas o povo brasileiro está cansado, senador, né? De ficar se alimentando, né? Porque a gente depende muito do Congresso e o Congresso fica na mão, às vezes, da pauta do presidente, que não vota o impeachment, por exemplo, ou o Supremo Tribunal Federal fica na mão do presidente, que não pauta o processo. Esse mesmo do COAF, ele pautou lá para novembro, né? Se é que ele vai cumprir o que ele disse. Então é muito poder com pouca gente. O senhor vê alguma perspectiva de discutir isso? Por que o presidente tem que ter tanto poder? Se a maioria do Senado quer levar aquela questão à discussão, existe algum mecanismo no regimento que possa tirar do presidente esse poder tão grande que ele tem? Nós teríamos que impetrar o mandato no Supremo. Acho que não vamos ganhar. Depende para quem for distribuído. Mas, enfim, nós estamos lutando. Nós estamos lutando para mudar regimento. A política, alguém já disse, foi um político mineiro, que eu não me lembro o nome dele agora, talvez um de vocês possa me ajudar. Ele disse que a política é como as nuvens no céu. Cada vez que você olha, mudou tudo. Então, eu acho... Tancredo Neves, talvez... Não, acho que foi um outro lá, mais folclórico um pouco do que o Tancredo, mas agora eu não vou conseguir lembrar. Ele é um político bastante famoso lá, bastante folclórico, tinha umas tiradas. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, não dá para perder a esperança. Não dá para perder a esperança por uma razão muito simples. Ou nós vamos entrar no inferno do Dante, né? Ou nós vamos tentar mudar do Brasil para um outro lugar. Como eu vejo muita gente dizendo, eu desisti do Brasil, eu vou mudar. Mas, minha gente... Nós somos já 210 milhões de habitantes. Não tem lugar nenhum do mundo vai nos acolher. Nós não cabemos em nenhum outro lugar do mundo. Nós não vamos abandonar a nossa história, a nossa língua, né, a nossa cultura, que tem coisas maravilhosas, os nossos antepassados que estão enterrados aqui. E nós não vamos entregar tudo isso para a bandidagem. Não vamos. Né? Muito bem. Só tem uma opção, continuar lutando. E cada um na sua frente, cada um a seu modo, com muita calma e sem desistir. E também não pode transformar a questão sociológica numa questão existencial. Eu cometi esse erro na minha juventude, não cometo mais. Eu acho que cada um tem que entender que uma coisa é política, uma coisa é a sociologia, outra coisa é a psicologia, outra coisa é a vida individual.
Você pode ser feliz com a sua família, com os seus filhos, com os seus amigos, no seu pequeno mundo, né? E não precisa levar a infelicidade da política para dentro da sua casa. Não precisa, não deve, porque se você fizer isso, você realmente vai entrar no inferno do Dante, vai perder as esperanças, não é? A vida tem muita coisa boa além da política. Assim, nós até exploramos muito o senador aqui, sabemos dos seus compromissos, muitas perguntas que chegaram, mas isso reforça o convite que fizemos ao senhor para participar do nosso encontro estadual, que será uma magna data para o Ministério Público Estadual, e aí acho que nossos colegas e as nossas colegas poderão até, né, ter um espaço dialogal mais próximo ao senhor, mas vejo que o senhor tem falado muito na sua juventude, né, e eu percebo que o senhor continua mais do que nunca jovem, né, com vontade de fazer acontecer na vida do povo brasileiro, e isso nos reporta aquele dito de que, na verdade, não são, né, as rugas do rosto que nos envelhecem, mas são sim as rugas do espírito. E o senhor não tem, pelo que demonstra aqui, nenhuma dessas rugas, né? Muito obrigado pela sua participação aqui, senador. Muito obrigado a vocês. Eu estarei no encontro estadual com grande prazer. Senador, eu também quero agradecer a sua presença, dizer que nós somos passageiros, né? Não vai se fazer outro Gilberto Jacói, outro Olho Visto, outro Eduardo. Nós somos passageiros, mas as instituições ficam, né? E o nosso compromisso com a nossa geração e com as próximas é fortalecer a luta no combate à corrupção, no fortalecimento da República. E se cada um fizer a sua parte, quem sabe a gente pode sonhar com esse Brasil que todos queremos. Eu quero também agradecer a todos que participaram e quero convidar a todos que mandem suas sugestões para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Obrigado pela companhia, obrigado, senador, sucesso no Congresso Nacional e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado a todos que nos honram com a sua audiência.